Continuando o Acamoncast ao vivo, diretamente da CIASU, a gente vai conversar agora com o Fábio Din. O Fábio Din, que é diretor para desenvolvimento de mercado da ABSEM, Associação Brasileira da Construção Metálica, e também o diretor comercial da Placlux. Seja muito bem-vindo, Fábio. Bom dia, Serginho. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos os presentes aqui. Bom dia, Fábio. Seja muito bem-vindo mesmo. Vamos lá. A gente quer ouvir um pouco você, um pouco ou até muito, né? Sobre o que você está enxergando do mercado aí das construções industrializadas. Legal. Afinal, você é uma das pessoas que eu vejo que mais viaja. Liga para o Fábio, onde que ele está? Estou em Manaus, estou em Porto Alegre, estou no Rio de Janeiro. Mais ou menos isso, né? É jeito, né? Tem que andar para vender, né, meu? Tem que estar perto do cliente. Isso aí. Mas é isso, rapaz. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande poder participar, poder contribuir, né? Compartilhar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência de mercado, né? De forma que possa ajudar a inspirar quem já está no mercado, ou quem está para entrar, para começar, né? E você sabe que eu comecei a trabalhar na construção em 1997, né? Minha carreira sempre foi constituída na indústria. Começou com o Prates? Não, com o Prates não. O Prates é mais velho. Mas eu iniciei em 1997 numa indústria, numa perfiladora de aço, né? Assim como a empresa do Santo André, do Fábio, né? E ali, pela primeira vez, eu tive contato com o drywall, porque essa empresa ela fabricava os perfis para gesso acartonado. E para mim foi uma surpresa, né? Porque eu não tinha nem ideia que existia o gesso acartonado, né? Apesar dele ter desembarcado aqui no Brasil na década de 70, né? Foram as primeiras importações que ocorreram de produtos, porque até então não tinha cadeia produtiva, não tinha fábrica, não tinha absolutamente nada. Mas as primeiras obras daqui no Brasil datam da década de 70, né? Então era uma coisa muito, muito pequena. Mas ali em 97 e tal, já era um pouco mais... Era um mercado já mais caminhando por uma maturação. Fábricas, grandes multinacionais se instalando no Brasil, né, para suprir esse mercado que vinha se desenvolvendo aí com grande potencial de crescimento, né? Então eu comecei nesse cenário e me apaixonei. Porque eu não sei se eu sou meio sadomasoquista, cara, mas tudo aquilo que envolve desenvolvimento de mercado, desafio, isso me seduz. E aquela coisa de você chegar numa construtora, né, num incorporador, e você dizer, olha, o drywall, é o steel frame, o que é isso? Né? Mas isso é resistente, isso não vai voar com o vento, isso é aquele monte de absurdo que a gente escuta, né? Eu falei, não, rapaz, eu vou ter que estudar isso, eu vou ter que pesquisar a fundo, dominar isso para poder convencer essas pessoas. Eu vou convencer essas pessoas. E desde então começou essa maluquice de né, desenvolver mercado, né? Então sempre participando dessas ações. Inclusive, eu faço parte do time do Fábio Geroni lá na Associação Brasileira de Construção Metálica, na ABSEM, né? Eu cuido da parte de desenvolvimento de mercado, e justamente por essa paixão. E é muito bacana, se vocês me permitem, falar rapidamente sobre o Fábio já falou bastante sobre a ABSEM. Anualmente, a ABSEM ela faz uma sondagem setorial do mercado de construção metálica, inclusive do light steel framing, para tentar mapear como é que está caminhando o mercado, quais são os perfis de obras que mais estão demandando a tecnologia, quais são as barreiras. E quando a gente olha para as barreiras, a gente vê lá as pesquisas dizendo o seguinte, olha, falta comunicação, falta informação para o mercado que existe a construção em light steel frame, ou a construção industrializada, né? E, caramba, então a gente precisa divulgar mais. Nós, como indústria, precisamos fazer um trabalho mais forte. E aí, logo seguido a isso, coloca-se como dificuldade a capacitação de mão de obra, ou seja, a falta de educação, que é onde entra o grande trabalho que o Gilberto está fazendo, né? Quer dizer, então você tem ali, você divulga, o mercado se interessa pela tecnologia, mas aí quem é que projeta, quem é que executa, com a devida qualidade, né? E, enfim, existem outras barreiras também, como financiamento, acho que a Fernanda vai falar um pouquinho também, ainda é muito difícil você viabilizar financiamento bancário para tecnologia, porque a norma desse sistema ela ainda não está publicada, deve ser publicado em breve, aí, como o Fábio comentou, isso vai destravar muita coisa, vai criar padrão de qualidade, vai facilitar financiamentos, né? Mas, enfim, então, dentro desse desafio, dessas barreiras setoriais, lá na ABSEM a gente tem feito um trabalho de cursos, cursos rápidos, né, para mostrar, para ensinar as pessoas a como entrar no mercado, do conceito sobre a tecnologia, né?
Temos feito bastante palestras com profissionais renomados aí do mercado, com benchmarks, contando sobre obras, contando sobre cases de obras de sucesso que estão acontecendo no Brasil, né, para que as pessoas saibam, pô, caramba, então já está fazendo obra, já está fazendo hospital, escola, shopping center, casas, está fazendo tudo já. Né? Não é um mercado que já está muito aquecido. Sim. Em algumas regiões existe uma diferença absurda, né? Aqui em São Paulo, na região sul, é mais difundido. Eu acredito que no resto do país, em alguns lugares, é uma novidade pura mesmo. Sim, tem regiões que realmente desconhecem completamente a tecnologia construtiva. Entretanto, você vê, óbvio, uma concentração de demanda ainda muito forte sul e sudeste, mas você já vê uma ramificação, né, por outras regiões do país. Então, você tem região centro-oeste crescendo fortemente. Então, você pega ali mercados como Brasília, Goiânia, Mato Grosso do Sul, especificamente a capital Campo Grande, Cuiabá, no Mato Grosso. Ali muita coisa sendo movimentada pelo agrobusiness. Então, às vezes são cidades que falta infraestrutura, falta muita coisa, falta igreja, escola, e precisa ser construído e rápido, e às vezes tem um desafio de logística pela distância. Então, eu vou transportar tijolo, cimento, areia, levo materiais já pré-industrializados, mais leves, que vão facilitar, vão viabilizar esses meus empreendimentos. Né? Nordeste também eu destacaria, né? Você tem estados ali, por exemplo, a Bahia vem crescendo bastante, Pernambuco. Então tá tomando uma proporção nacional. Né? Qual lugar que você foi e chegou lá para falar com... Falou, eu quero falar com você sobre construção industrializada, e o camarada falou, oi? Ô, Serginho, o lugar mais longe que eu fui nesse Brasil aí, Roraima. Roraima realmente foi... O pessoal achava que eu era de outro planeta, falando uma coisa que realmente era maluquice, né? E como que foi a experiência? Assim, o nosso contato foi com uma empresa que estava interessada em fazer a distribuição dos materiais, né? Então ela queria entrar no mercado, ela estava animada, mas ela não sabia nem por onde começar, para quem que ela ia vender, né? Então, por exemplo, não tinha... Eles nem sabiam que era o perfil de steel frame lá. Queriam fazer as construções com aço laminado, com metalon, né? Eu falei, não, para. Estavam confundindo com uma serralheria, vai. Exatamente. E não é por aí, a gente sabe, né? Sim. Então, mas tem. A gente, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de um road show, que era um grupo de empresas viajando pelo Brasil, fazendo apresentação sobre o sistema construtivo lá, steel frame. Então, participavam arquitetos, investidores, construtores, era para apresentar a tecnologia. E teve alguns cases interessantes. No Rio de Janeiro, ao fim do evento, era aberto para perguntas, e aí a pergunta era, pô, pessoal, mas aqui no Rio de Janeiro isso aqui não serve, porque aqui é muito perigoso. Né? O pessoal vai quebrar a parede e vai invadir minha casa. Você não conhece o Rio. Eu falei, cara, que interessante. Então o bandido ele é sadomasoquista também, ele vai querer quebrar a parede ao invés de quebrar a janela, a porta, né? Não tem nada a ver. Você vê é cultura, né? Cultura. Então, por ser um sistema muito rápido e leve, às vezes conota que ele é frágil. E não tem nada a ver disso. Tanto é que é um sistema que vem crescendo, por exemplo, em países onde você tem problema de terremoto, Chile, Equador, México, enfim, eles estão usando light steel framing por ser resistente a terremoto. Porque ele tem um conceito de carga distribuída e não concentrada em viga e pilar. Então, a terra balança, ele vai acompanhar, ele tem essa mobilidade e ele não cai e não mata a gente. E é muito rápido para reconstruir também. Né? Então, e aí só para terminar esse exemplo aí dessas aventuras, por exemplo, no Nordeste, em Fortaleza e Natal. Ao final, Fabio, dá para pendurar a rede? Eu falei, poxa, então estão brincando com a minha cara. A pergunta era super séria. Sim. Era super séria. Então, claro que dá para pendurar a rede. Né? Então, assim, é óbvio, são barreiras culturais que a gente vai ter que trabalhar isso. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui, esse encontro, trocar informação, é justamente para demover essa cultura que tem enraizado da construção tradicional. É importante a gente só falar com o pessoal que está vendo a gente pelo YouTube, que o Fábio comentou sobre a questão do terremoto. Teve um episódio que a gente gravou com o Fábio Geroni, do Acamoncast. Sim. Só você procurar no YouTube, que tem lá na nossa plataforma. Inclusive, durante a entrevista dele, nós mostramos um vídeo, né, que foi gravado numa simulação de terremoto. Eu acho bem interessante aquele vídeo para as pessoas. Nós vamos colocar no vídeo aqui o link. Boa. E o que é interessante é que a cadeia produtiva do nosso setor ela é muito forte. Ela está muito bem constituída. Então, você tem grandes indústrias. O Prato estava comentando no início o drywall, né, que é
que é um componente dentro do conceito da construção industrializada. Você tem 7 plantas hoje no Brasil de drywall. Elas tinham um forecast de tomar as suas capacidades para 2025, mas isso já está sendo antecipado para agora. Todas as plantas estão falando em expansão de capacidade por conta do crescimento do drywall. E estima-se, a gente ainda não tem mais métricas, a Associação do Drywall não tem publicado mais números de mercado, tal, a gente não tem acesso para medir o tamanho do mercado, mas a gente imagina que hoje o drywall representa algo em torno de 10% do que se faz de vedações de paredes no Brasil. 10%. Então, olha o tamanho que tem pela frente para um crescimento exponencial realmente, né? Exato. Para atender essa demanda. Sem dúvida alguma. Então, da mesma forma, a cadeia do light steel frame. Então, a nossa indústria é uma indústria que fabrica placas de cimento que são utilizadas para fazer as vedações externas, para compor soluções de fachadas. Tem outras tantas fábricas maiores do que nós de cimentícia operando no Brasil. Fábio, então, de placas, é em torno de 100 milhões de metros, a estimativa de metros quadrados, né? Sim, a previsão de gesso. A previsão para esse ano, 2021, é o Brasil consumir 100 milhões de metros quadrados de gesso acartonado. E de placa cimentícia? Placa cimentícia a gente trabalha com um número de 4 milhões de metros quadrados. Olha que diferença. E acho que é importante ressaltar que as construções em light steel frame, o fechamento externo é basicamente de placa cimentícia. Geralmente placa cimentícia, né? Porque é uma solução leve, rápida, se bem projetada, instalada, que tem uma vida útil muito longa, né, e que contribui para o desempenho do sistema, no sentido de... Porque a gente tem que colocar na cabeça que a gente está entregando uma solução para atender alguma necessidade do empreendimento, que seja, né, de velocidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho a fogo. Economia, né? Depende do perfil do cliente que você está trabalhando, né? Depois, se eu tiver a oportunidade, eu quero comentar um pouco que tipos de obras a gente tem encontrado aí pelo país, né? Mas é isso, a gente vende uma tecnologia para atender alguma necessidade daquele perfil da obra, né? Perfeito. Então, acho que é importante já falar sobre isso, desses tipos de obras que você encontrou. O que está acontecendo hoje? Isso. O que está Brasil afora? Pelas estatísticas aí da Abcem, das pesquisas, apura-se lá que algo em torno de 40% da demanda do light steel framing está alocada em obras residenciais de médio e alto padrão. É um pouco controverso quando a gente... Qual o tamanho dessas obras? Uma média. Estou falando de casas aí a partir de 200 metros quadrados, pegamos casas aí de 1.500, 2.000 metros quadrados. É onde o sistema tem se mostrado eficiente. E é um público que geralmente ele já vem convencido. Ele não vem com a ideia da alvenaria querendo que você faça igual ou mais barato que a alvenaria. Ele já vem propício à tecnologia. Ele entende que ele está comprando uma tecnologia mais eficiente em todos os sentidos. Então, é um cliente mais fácil de você convencer. Tá? Então, por aí, o steel frame tem crescido muito. E é um contrassenso quando você olha para o drywall. O drywall ele ainda está mais forte no setor corporativo e comercial, né? Por conta de estigma cultural das pessoas nas suas casas. Mas a parede é oca, não sei o quê. O Pratos falou, vou bater na minha parede. Então, o drywall ele está crescendo mais na parte corporativa e industrial. Mas o residencial já tem caminhado bem também, né? Que, aliás, é o maior mercado do Brasil, o mercado residencial. Deve corresponder aí a quase 70% da construção civil brasileira. É o mercado residencial. Sim. Tá? Bom, então, falei de casas, né? E o restante, né? O que a gente tem visto? Nós temos visto aí, você tem um mercado então, de casas, e você tem um mercado de fachadas, que é outro grande mercado, para quem tiver interesse em explorar, que também está crescendo bastante. Geralmente são obras híbridas, que nós chamamos, onde você tem o esqueleto da estrutura. Eu estou falando de, pode ser galpão, pode ser um prédio. Então, você tem o esqueleto da estrutura em aço laminado, aço pesado ou pré-moldado, e a pele do seu empreendimento vai ser feita com o fechamento em light steel frame. Então, estrutura de aço leve, fechado com placa. Seria o retrofit? Em alguns casos também. Pode ser também utilizado para reformas. Que é usado bastante, né, hoje. Bastante para reformas. Sim. Mas também obras do zero. Então, por exemplo, você faz um empreendimento, lá um esqueleto que você precisa fechar. Né? Você vai fechar com tijolo, você vai empilhar tijolo, é contraproducente, não é sustentável, é dispendioso, não tem performance. A norma de desempenho já criou parâmetro para isso, né? Ela vai ser atualizada e vai começar a ficar cada vez mais exigente em relação às construtoras, aquilo que você está entregando para o seu cliente.
né? Então, o steel frame ele vem com uma solução muito boa nesse sentido, né? Então, você está tendo, só para ficar claro aqui do que nós estamos falando, nós estamos falando de fidelidade orçamentária, você não tem surpresa com o steel frame. De cabo a rabo, você sabe o que você vai gastar, né? Você está falando em velocidade de entrega do empreendimento. Porque ele tem que ser, no mínimo, 3 vezes mais rápido que a alvenaria. No mínimo. Tá? Se bem planejado, se bem... Né? Aí você entra no campo de performance. Ele tem um desempenho termoacústico superior quando comparado aos métodos tradicionais. Porque ele tem uma característica física, não vamos entrar em detalhes técnicos aqui, depois a gente pode esclarecer isso aí no showroom, que ele performa melhor em termos de isolamento. Tá? Então você tem uma obra mais rápida, mais limpa, mais eficiente e, por último, também sustentável. Sim, né? Sim. Que é uma coisa que a geração nova aí vem muito preocupada. E por que sustentabilidade? Primeiro, no transporte desses materiais. Você, com menos esforço de logística, você transporta mais material. Logo, você está reduzindo a emissão de CO2 na atmosfera. Menos veículos circulando para transportar o material. Outra, todos os materiais eles são recicláveis. O aço é 100% reciclado. As nossas placas de cimento, a gente tem um processo de logística reversa numa eventual desmontagem. Elas não vão para aterros. Ela volta para a fábrica, ela é moída e reintegrada no processo. Tá? Assim como o gesso pode ser reaproveitado, entre outros componentes. Né? Bom, então retomando só para a questão das obras. Então eu falei de obras residenciais, das fachadas, que são os fechamentos, né? E você tem um último nicho de mercado que a gente tem atendido bastante, que a gente chama até de subaplicação. O que seria isso? Bom, segunda-feira eu estava no Rio de Janeiro para atender um cliente que ele fechou lá uma reforma de vários viadutos lá do Rio de Janeiro, que estão sendo estruturados com light steel frame e fechados com placa cimentícia. Tá? Pô, uma coisa que não estava nem no nosso mapa, fazer uma obra de viaduto. Em uma obra, provavelmente, de revitalização, né? Um retrofit, uma revitalização. Perfeito. Né? Perfeito. Aí você tem possibilidade de fazer platibandas, beirais, pequenas fachadas, áreas internas da edificação onde você tem problema de umidade. Aí, naturalmente, você pode usar a placa de cimento e não o gesso, que vai ter uma durabilidade maior, a placa de cimento. Você pode fazer contrapiso em lajes secas, né? Então, tem um monte de possibilidade para quem está começando, que talvez seja um caminho natural, de você primeiro entrar nesses nichos mais simples e você ir evoluindo através das parcerias no mercado. Né? Não queiram fazer nada sozinho. Estudem, façam alianças, network, né, com empresas que têm capacidade, façam contato com as indústrias para auxiliar vocês a evoluírem nesse mercado. Perfeito. Agora, Fábio, eu acredito que por conta dessas viagens que você faz pelo Brasil inteiro, você acaba virando uma referência de informações de situações que estão acontecendo no país inteiro, né? Você acabou virando aí um consultor nacional do que está acontecendo no setor. As pessoas te procuram bastante. Referência, eu não sei, Serginho. Tem tanta gente mais... Tem tanta gente importante aí no nosso mercado, tem muitos executivos, empresários sensacionais no nosso mercado, mas a gente tenta dar a nossa contribuição. Mas foi legal que até disso surgiu uma ideia nossa aqui, né, de criar um quadro que a gente está chamando de Plaque Lux na estrada, porque como eu viajo bastante, né, então uma hora estou em Bagé, outra hora estou em Manaus, outra hora estou em Recife. Tá? E aí é engraçado, atendendo sempre os nossos distribuidores, como a Ciaçu, ou então empreiteiros, as empresas que fazem obras. E é interessante que eles me perguntam, Fábio, você que viaja bastante, como é que está o mercado lá em Porto Alegre? O cara do Nordeste pergunta, né? Quais são as obras que o pessoal está fazendo lá? Quais são as dificuldades? Em cada lugar que você chega, pergunta de outra localidade. E aí começou a ser recorrente isso. O cara do Sul perguntando do cara do Centro-Oeste, que pergunta do cara do Norte. Eu falei, puta, cara, vamos trazer esses caras para falarem, para contar suas histórias de empreendedorismo, que desafios dentro da construção industrializada. E a gente lançou esse quadro. Então, a gente está entrevistando clientes, né, ou construtores ou distribuidores, contando as suas histórias locais, os desafios locais, o que eles estão fazendo para divulgar o sistema. Né? Já tem um episódio, que foi no ar dia 22. Sexta já tem outro, né? E é isso muito aí. Bom que... E como é que faz para acessar? Quem está acompanhando e quer acessar o Plaque Lux na estrada? É o canal do YouTube, né? Da Plaque Lux. Só digitar lá Plaque Lux. Só digitar Plaque Lux, bacana. Vai aparecer lá o Fábio entrevistando... Opa! Que vergonha. Vários empresários lá. O Fábio, para quem ainda não assistiu, você não vê, o Fábio se dá bem com a câmera. E para quem tem acima de 50 anos como eu, vai lembrar da voz do Fábio parecida com a voz de um grande jornalista, que era o Hélio Costa, que era um baita no jornalista, tem um timbre de voz muito parecido.
Ainda bem que o Fábio é um cara bacana e o Hélio Costa resolveu ser político, mas tudo bem. Mas olha, a gente agradece muito a participação do Fábio Din aqui, trazendo essas suas experiências. Para quem quiser contato com você, como é que as pessoas te encontram, para saber mais informações, para falar, conversar sobre o setor, perguntar como é que está o mercado no Nordeste, como é que faz? Assiste o Plaque Lux na estrada. É um consultor de assuntos regionais. Isso. Não, mas tem o nosso site aí, quem quiser saber mais sobre a empresa também, é o plaquilux.com.br, né? Lá tem os nossos contatos, né? A gente vai estar por aí também, quem quiser pegar depois meu telefone aí, a gente vai estar sempre à disposição, né? Aliás, uma última coisa, se vocês me permitem, né? Foi muito interessante quando a gente começou a trabalhar com as placas, né? A gente está há 15 anos no mercado. Você chegava no cliente e falava assim, tem uma placa para te vender. Aí o cara falou assim, o que eu vou fazer com essa placa, cara? Eu falei, caramba, mas eu preciso vender placa, meu. Mas o cara, né? Eu preciso de uma solução. E aí a gente começou a criar um departamento de arquitetura, de especificação, para ajudar o cliente desde a concepção do projeto até a entrega. Então hoje o cliente ele chega com um projeto arquitetônico para nós, a gente detalha para ele o que ele vai usar de aço, que revestimento que ele vai utilizar, os acabamentos, como que ele vai montar, ele recebe um manual de montagem da obra. Por consequência, garantia. Tudo em detrimento do desempenho que ele quer para a obra dele. Então, ele dá o parâmetro de desempenho, o que ele precisa, a gente vai projetar uma solução dentro daquilo. Então, não é mais só placa, é um sistema construtivo. Tá? Então, acho que é muito bacana isso para vocês buscarem alianças com empresas que estão preocupadas em prestar esse suporte para vocês de assessoria de sistema. Tá? Muito bacana. Muito bom, Fábio. Muito obrigado, Fábio Din, pela participação aqui no Acamoncast ao vivo. Muito bom. Muito obrigado. Então, até a próxima. Isso aí. Aí passou mais um tempo, aí comecei por outras questões a pesquisar, né, essa questão do light steel frame. Eis que eu descubro que a unidade onde eu trabalhava há 6, 7 meses é toda de light steel frame. Como eu descobri? Eu tive um problema com o ar-condicionado e aí o pessoal chegou para arrumar e eu falei, ai meu Deus, vão quebrar tudo. Vai virar uma poeira lascada. Aí ele faz um corte, aí ele enfia a mão, arruma, conserta, daí ele... Daqui 2 dias, eu vou aceitar, daqui 2 dias eu venho pintada. Só isso.